Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira chuvosa aqui no oeste do Paraná, 8 de setembro de 2023, sejam todos bem-vindos. Carros. Qual brasileiro que não é apaixonado por carros? Aponte-me um, só um. Eu, particularmente, sou aficionado por carros antigos, especialmente este aqui, o icônico Jeep Bandeirantes, que ajudou a desbravar o Brasil e ainda ajuda em muitos lugares por aí. Bem, esses carros antigos podem não ser tão seguros quanto os atuais, em termos de proteção para motorista e passageiros. E também podem não ser tão possantes quanto os atuais. Mas uma coisa eles não são. Eles não ficam de olho na sua vida, acumulando dados sobre você para depois negociá-los com empresas, governos e organizações secretas, por exemplo. Bem, mas isso quer dizer que os carros atuais espionam nossas vidas? Tchananã! Você vai ficar assustado com a matéria de hoje. Na verdade, foi publicada ontem pela Fundação Mozilla, uma matéria escrita por Jim Caltrider, Misha Raikoff e Zoe MacDonald, que diz exatamente o seguinte, presta atenção, vou ler porque vale a pena cada palavra do texto. O vento em seus cabelos. Imagine você dirigindo um conversível. O vento sobre seus cabelos, começa a matéria dizendo. A estrada aberta à frente e nenhuma preocupação no mundo, exceto todos os rastreadores, câmeras, microfones e sensores que capturam cada movimento seu. Os carros modernos são um pesadelo para a privacidade. Há anos que os fabricantes de automóveis se gabam de que os seus carros são computadores sobre rodas, para promover as suas características avançadas, claro. A conversa sobre o que dirigir um computador significa, no entanto, para a sua privacidade e de seus ocupantes, ainda não foi muito divulgada. Embora receássemos que as nossas companhias de relógios que se ligam à internet pudessem estar a espionar-nos. As marcas de automóveis entraram silenciosamente nesse negócio de espionagem e recolhimento de dados, transformando os seus veículos em poderosas máquinas devoradoras de informação. Devoradoras de dados. Máquinas que, por causa de todos aqueles sinos e assobios dignos de orgulho, têm um poder incomparável de observar, ouvir e coletar informações sobre o que você faz e aonde você vai com o seu carro. Todas as 25 marcas de automóveis que pesquisamos, diz a matéria, ganharam nosso rótulo de aviso, abre aspas, privacidade não incluída, tornando os carros a pior categoria oficial de produtos de privacidade que já analisamos no passado. É a Fundação Mozilla dizendo. As marcas de automóveis que pesquisamos são péssimas em termos de privacidade e segurança. Analisamos, diz a Fundação Mozilla, 25 marcas de automóveis em nossa pesquisa e distribuímos 25 dicas sobre como essas empresas coletam e usam dados e informações pessoais. É isso mesmo. Todas as marcas de automóveis que analisamos, 25 marcas, coletam mais dados pessoais do que o necessário e usam essas informações por motivos diferentes, como operar o seu veículo e gerenciar o relacionamento com você, pacato cidadão.
para contextualizar, só para contextualizar, 63% dos aplicativos de saúde mental, outra categoria de produto que fede a não privacidade, que analisamos este ano, receberam esse ding. Não, produto não confiável no sentido de privacidade, ou melhor, produto que não contém privacidade. Mas voltando às marcas, as empresas de automóveis têm muito mais oportunidades de recolher dados do que outros produtos e aplicativos que utilizamos, como os de controle de saúde, por exemplo. Mais até do que os dispositivos inteligentes das nossas casas ou os telemóveis, conhecidos também popularmente como celulares, que levamos para onde vamos. Eles podem coletar informações, os carros podem coletar informações pessoais sobre como você interage com o seu carro, os serviços conectados que você usa em seu carro, o aplicativo do carro, que fornece um portal para informações em seu telefone, e podem coletar ainda mais informações sobre você de fontes de terceiros, como a Sirius XM ou o Google Maps. É uma bagunça, literalmente uma verdadeira bagunça, diz a Fundação Mozilla. As maneiras pelas quais as montadoras coletam e compartilham seus dados são tão vastas e complicadas que escrevemos um artigo inteiro sobre como isso funciona e está publicado lá na Fundação Mozilla. Eu vou deixar o link aqui, não se preocupe. A essência é simples, é a seguinte: eles podem coletar informações super íntimas sobre você, desde suas informações médicas, suas informações genéticas, até, presta atenção, sua vida sexual. É sério, diz a Mozilla, é sério. Até quão rápido você dirige, onde você dirige e quais as músicas você toca em seu carro. Em grandes quantidades. Informações em larga escala, por assim dizer. Então, eles usam isso para gerar, mais dados sobre você por meio de interferências. Aqui podemos, claro, considerar o conjunto de informações compiladas num banco de dados com inteligência artificial sobre coisas como sua inteligência, habilidades e interesses. Cruzando várias informações, portanto, eles chegam, com a ajuda da inteligência artificial, à compreensão da sua personalidade, ou seja, o mapa da sua alma. Pois é, para terminar, já é suficientemente mal para as gigantescas corporações proprietárias das marcas de automóveis terem todas essas informações pessoais na sua posse, para as utilizarem para a sua própria investigação, marketing ou para os ultravagos fins comerciais. Mas a maioria, 84%, das marcas de automóveis que pesquisamos afirmam que podem partilhar os seus dados pessoais com prestadores de serviços, corretores de dados e outras empresas sobre as quais sabemos pouco, muito pouco, ou nada, para dizer a verdade. Pior ainda, 76% afirmam que podem vender seus dados pessoais. Mas, atenção, um número surpreendente, 56%, afirma também que pode compartilhar suas informações com o governo ou com as autoridades policiais em resposta a um simples pedido. A Mozilla informa que não precisa ser uma ordem judicial, mas algo como um pedido informal, por exemplo. Caramba! Exclama a própria matéria. Essa é uma barra muito pesada. Aí a matéria faz um exercício de imaginação. Tenta imaginar o filme Thelma e Louise à luz de 2023, de toda essa coleta de informações. Bem, se fosse,
filmado hoje num carro super moderno, Thelma e Louise seriam logo levadas para a delegacia antes mesmo que você conseguisse estourar a pipoquinha para ir para a frente da televisão. Pois é. Elas seriam identificadas como altamente perigosas e recolhidas ao Chilindró. Mas agora, falando sério, termina a matéria dizendo: a disposição das montadoras de compartilhar seus dados é, antes de tudo, assustadora, pois tem o potencial de causar danos reais e inspirar os nossos piores pesadelos sobre carros e privacidade. Pesadelos pelo seguinte: quem não conta tudo dentro de um veículo? Bem, a matéria diz que os veículos coletam mais dados do que, por exemplo, os aparelhos inteligentes que temos em casa, como geladeira, como fogão, como o smartphone, e informações mais precisas, porque dentro de casa podemos expressar o desejo de ir a tal lugar. Dentro do veículo nós estamos indo definitivamente para tal lugar. Podemos ser localizados e também o motivo pelo qual nos dirigimos para tal lugar. Aí você imagina que numa cidade de 15 minutos, por exemplo, ninguém poderá pegar o seu veículo e andar mais do que 15 minutos, não é mesmo? Será logo bloqueado, é uma espécie de prisão, um pouco ampla, a céu aberto, mas é uma prisão. Então, se você tem o desejo de pegar o seu carro numa cidade de 15 minutos e fazer uma viagem de 40 quilômetros, 50 quilômetros, por exemplo, terá que ter, claro, a concessão, do Estado para isso. E terá que justificar o porquê, evidentemente. Esse é só um aspecto do pesadelo. Outro diz respeito aos poderes que governos de relativa democracia terão sobre nós. Imaginem, por exemplo, um governo que subsidia suas montadoras, por exemplo, um governo de democracia relativa. É claro que as montadoras servirão este governo de informações sobre quem, por exemplo, pode eventualmente ser um opositor ou um crítico ou algo que o valha. Se imaginávamos 1984 como algo terrível, bem, podemos imaginar que os carros fazem parte dessa distopia, aumentando ainda mais o pesadelo sobre nossas privacidades. Pois é. Sem falar naqueles casos em que, dentro dos carros, também levamos acompanhantes, não é mesmo? Assim, essas empresas têm informações que nos constrangem, podem nos constranger. Daí porque, amanhã ou depois, poderemos estar na mão de companhias chantagistas que nos obrigam a comprar certos produtos para que as nossas esposas não saibam onde fomos no verão passado com aquele veículo bacana, legal e novinho. Mas isso é só um detalhe de só menos importância. O mais assustador é imaginar que governantes podem agora saber de tudo sobre nossas vidas. Basta pedirem para a montadora ou para as montadoras. Pois é, para terminar, outra matéria bem ao estilo distópico da primeira. Essa foi publicada no dia 5, pelo Strange Sounds, que diz o seguinte: um texto legislativo passou silenciosamente pelo parlamento. Se não lutarmos contra isso, perderemos ou poderemos enfrentar pena de prisão por não cumprir os novos ditames do governo britânico. Quais são esses ditames? Emissão zero, ou então o popular, o chamado Net Zero Measures. Você talvez já tenha ouvido falar do Net Zero. Bem, diz a matéria:
De volta ao trabalho após as férias de verão, o governo do Reino Unido introduziu uma legislação relacionada com medidas líquidas zero na calada da noite, o que disparou grandes alarmes entre os amantes da liberdade em todo o país. Muitos questionam a necessidade e a viabilidade das medidas draconianas de emissões líquidas zero contidas na emblemática Lei da Energia, que foi ontem, dia 5, aprovada na Câmara dos Comuns em terceira leitura. E então, com razão, preocupados com os proprietários que enfrentam acusações criminais por se oporem a elas, a população está realmente um tanto quanto assustada. O sujeito que não respeitar, por exemplo, a quantidade de gás que lhe foi permitido usar em determinado período do mês ou da semana, pode parar no xilindró. E também, se for contra essas medidas, pode parar no xilindró, poderá eventualmente pegar uma pena. Mas como será que o governo saberá quem está se opondo espiritualmente contra essas leis que visam salvar o planeta? Bem, os carros estão aí para informar tudo sobre nós. A matéria é longa, vou deixar aqui também o link na descrição. Mas é isso, esse é um mundo distópico em que, não pense que estamos caminhando, que já estamos, Saudade dos carros movidos a lenha, não é mesmo? A carvão, a gasolina, óleo diesel. Saudade. Até amanhã, se Deus quiser.